Uma pessoa me perguntou no Instagram, ações de tecnologia até o talo, ele quer investir só em tecnologia sem apego a dividendos ou taxas, 50 anos funcionário público, não tenho tempo para blá blá blá, o que eu faço? Ele basicamente quer só concentrar em ações de tecnologia e eu vou mostrar porque que isso é uma péssima estratégia e você vai perder dinheiro se você fizer isso no longo prazo ou no mínimo aceitar um risco totalmente desnecessário conforme nós veremos. E nesse vídeo também eu vou mostrar para você quais são os setores que melhor performaram na economia americana desde 1926. Então fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Já olha os conteúdos que estão aqui embaixo para você, tem um link ali, /links, para você conseguir acessar vários conteúdos para você montar sua carteira de aposentadoria global. Esta pergunta eu até respondi no Instagram, mas depois eu pensei, não, eu tenho que esclarecer de maneira mais concreta por que não faz sentido esse tipo de concentração. Agora ele quer investir em tecnologia, mas a cada 10 anos a gente tem uma nova grande onda. Nesse caso, nos últimos 10, 15 anos foram as ações de tecnologia. Não tem evidência nenhuma de que isso vai continuar no futuro e por isso que eu acho que faz muito sentido trazer dados para vocês. Por isso que eu trouxe dados desde 1926 nos Estados Unidos. Conforme você observa neste gráfico aqui, você vê o desempenho dos vários setores da economia americana desde 1926. Lá em 1926 não havia a divisão que hoje nós temos dos 11 setores pela S&P, que são os mais famosos, por isso que existe essa divisão alternativa aqui, mas este gráfico aqui é só para mostrar a alternância que existe entre os vários setores, mas na realidade é muito mais que isso. Você observa o que? Se eu simplesmente isolar as empresas grandes que estão representadas pela linha preta aqui, que aqui eu indiquei o mercado, a média do mercado, e as ações de tecnologia em vermelho, você vê que de fato essas ações de tecnologia performaram melhor. Mas veja, as ações por setores, elas também incluem ações small caps e mid caps, empresas médias. Se eu pegar somente as empresas médias que estão representadas na linha verde, você vê que o desempenho foi ainda superior. Se eu pegar os valores totais investindo $1 lá em 1926 até agora, 2023, em julho de 2023, você vê estes retornos. Em mid caps, você teria transformado $1 em 43 mil. Se você investisse em empresas grandes, large caps, você teria transformado $1 em 10 mil. Se você tivesse investido em saúde, você teria transformado $1 em 42 mil. Tecnologia, de fato, desempenhou muito bem, de $1 para 27 mil, e vários outros setores naquela faixa ali dos 20 mil dólares. Setores mais seguros, como de telecomunicações e utilidade pública, que é saneamento e empresas de energia elétrica, performaram pior também, enfim, por questões que obviamente o risco é menor do que os demais setores. Parece uma diferença muito grande, mas quando a gente observa a divisão por desempenho percentual, você vê que essa diferença não é muito grande. A média do mercado rendeu 9,9%, 10% ao ano desde 1926. As empresas médias renderam 11,6%, ou seja, apenas 1,6% ao ano a mais, gerou uma diferença de praticamente 4 vezes ao longo desse período de 97 anos. Se você pega outros setores, a imensa maioria ficou nessa média entre 10% e 11%. Ações de saúde renderam mais 11,6%, ações de tecnologia renderam 11,1%, por isso que o desempenho foi superior. Mas o importante não é isso. Quando você observa o desempenho sucessivo, e aqui tem uma diferença muito grande entre o fato de você observar só o resultado final, quanto que de fato você teria depois de 97 anos, e como que estes investimentos eles se comportariam de maneira sucessiva. Aqui no gráfico você vê o que? A linha verde representa a performance acumulada de 10 anos das empresas médias americanas. O que isso significa? Eu vou pegar o exemplo ali de 1986 e você observa a indicação do número 7. Isso significa que nos 10 anos anteriores você teria um capital multiplicado por 7 vezes. Então, para quem investiu em 1976 até 1986, você multiplicou o capital por 7 vezes em termos nominais em dólares nos Estados Unidos. Já se a gente observa 1976, por exemplo, a performance é bem inferior nos 10 anos anteriores. Então, de 66 a 76, você teria aumentado somente aproximadamente 50% em termos nominais do seu capital. Inclusive, pela inflação, você poderia estar no negativo. Nós passamos por duas grandes fases mais recentes de desempenhos ruins ou que não compensaram a inflação, que foi justamente os anos 70, né, dos anos 60 até os anos 70, e agora nos anos 2000. Você vê, inclusive, que empresas large caps americanas, como
como é o próprio S&P 500, que aqui está na linha preta, teve um desempenho abaixo de 1, ou seja, você teria menos dinheiro ali em 2009 do que o dinheiro que você colocou em 99, 10 anos antes. E isso se deveu principalmente pelo estouro de duas grandes bolhas, a bolha.com das empresas de tecnologia e a bolha do subprime americano das empresas do setor imobiliário. Então você vê como que você pode ter períodos de excelente desempenho, como aconteceu nos anos 90, e períodos de péssimo desempenho, como os anos 70 e os anos 2000. Quando a gente coloca as empresas de tecnologia, o que a gente observa? Que de fato as empresas de tecnologia passaram por um boom enorme ali nos anos 50 e também ali nos anos 90. Mas veja que durante todo o período dos anos 80, as empresas de tecnologia performaram bem abaixo da média do mercado e bem abaixo das mid-caps. E, inclusive, durante os anos 2000 ficaram abaixo da própria média do mercado com um risco específico muito maior. Quando a gente compara, por exemplo, aqui a linha roxa, eu peguei o setor de saúde, você vê que o setor de saúde ele é mais constante do que ações de tecnologia e, de maneira geral, consegue ficar na parte superior, geralmente superando a média do mercado em preto e geralmente também superando as ações de tecnologia de maneira geral. E, inclusive, um outro setor que é inclusive muito mais seguro, de consumo não cíclico, que aqui você observa em marrom, você vê que sempre ficou na faixa entre 2 e 4, ou seja, você teria multiplicado entre 2 e 4 vezes em períodos de 10 anos se você tivesse investido em ações de consumo não cíclico. Isso aí você tem, por exemplo, um investimento em XLP ou KXI, que você também consegue em ações globais através de ETFs americanos desse setor de consumer staples, certo? Veja que também nós temos um período muito bom durante os anos 80 e 90 desse tipo de ação, que de fato desempenhou muito bem e de maneira muito superior às ações de tecnologia, tá? O grande motivo pelo qual eu acredito que ele tenha me feito aquela pergunta no Instagram é por causa desse último período aqui, ó, que é justamente o período dos últimos 10 anos, que o desempenho foi uma multiplicação por 6 vezes o capital investido. Veja, não tem motivo nenhum para isso daí acontecer no longo prazo, na realidade a média é inferior, a média ali é 3 a 4 vezes a multiplicação, é em linha com a média do mercado, mas quando você concentra em um setor, você aumenta muito o risco específico e o risco de performar abaixo da média e performar inclusive abaixo de 1, ou seja, abaixo de qualquer retorno positivo em períodos longos como 10 anos. E por fim, um dado interessante, quando a gente pega os 87 anos de 1936 a 23, que são os períodos em que nós temos 10 anos sucessivos, a gente observa que esta aqui na imagem é a quantidade de anos em que cada setor ficou com retornos negativos acumulados de 10 anos sucessivos. Então a gente vê que o setor de consumo não cíclico, durante esses 87 anos, praticamente não ficou nunca com retorno negativo em termos nominais em períodos de 10 anos. Na realidade, só 6 meses durante esses 87 anos em que isso aconteceu. Por exemplo, o setor financeiro ficou 7 anos desses 87, praticamente 8% do tempo, com retornos negativos em períodos sucessivos de 10 anos. Então isso é muita coisa, você esperar 10 anos e depois de 10 anos você está com menos dinheiro do que aquilo que você colocou, certo? E aqui, por exemplo, tecnologia a gente vê 4,7 anos, é um dos piores setores, né? Exceto ali por consumo cíclico, por utilidade pública e por financeiro. E veja algo interessante, empresas médias são menos arriscadas em prazos mais longos do que o índice médio de mercado, né, que são as large caps, porque justamente o maior risco no longo prazo é você ter uma rentabilidade ruim, é você perder para a inflação, e este é o maior risco. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de pegar o link e mandar para todo mundo que quer fazer aquela concentração, que não sabe se investe mais em tecnologia ou não investe, porque para mim claramente não faz sentido nenhum você concentrar em setores que nós não sabemos como irão desempenhar no futuro, por isso que a diversificação é o melhor caminho. Se você se interessa por se aprofundar nisso, se inscreve aqui no link da bio, na lista de espera do curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo que nós temos hoje no Brasil sobre investimentos passivos, globais, diversificados, para você ter uma carteira eficiente, sem que você perca o seu tempo analisando o balanço de empresa e muito menos perdendo tempo com notícias de mercado. Se você gostou desse conteúdo, já dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!